Olá, hoje nós vamos estudar o livro de Ageu. Ageu é o primeiro de três livros proféticos do Antigo Testamento, escrito muitos anos depois que o povo de Deus havia retornado do exílio. Em 539 a.C., os persas haviam substituído os babilônios como a potência predominante do mundo. O povo de Deus, das duas partes do reino dividido de Israel, ainda estava disperso naquela época. No entanto, pouco depois que os persas chegaram ao poder, o rei Ciro promulgou um decreto que permitia que os judeus voltassem à sua terra. Ageu é mencionado pelo nome como profeta no livro de Esdras. Ageu pode ter feito parte de um pequeno grupo de exilados que, ao voltar para repovoar Jerusalém, podia se relembrar do Templo de Salomão, antes que fosse destruído pelo exército de Nabucodonosor em 586 a.C. Se for este o caso, Ageu teria seus 70 ou 80 anos na época em que registrou por escrito a sua profecia. O livro é datado precisamente no segundo ano do rei Dario, da Pérsia. Durante um período de 4 meses, em 520 a.C., Ageu transmitiu as 4 mensagens registradas neste livro. Essas mensagens tinham dois propósitos principais: encorajar Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, a mobilizarem o povo para reconstruir o templo. Também incentivar e motivar o povo a reordenar suas vidas e prioridades para reviver seus interesses espirituais e retomar a sua obra no templo de Deus. Ageu pronunciou um duro desafio aos que antes haviam estado exilados, porque estavam preocupados com seus próprios interesses. Especificamente, ele enfatizou como eles haviam concluído suas próprias casas, ao passo que a casa de Deus permanecia em ruínas. Ele revelou então que grande parte da dificuldade que haviam encontrado recentemente em suas vidas era resultado do fato de que Deus havia retirado deles a sua bênção por causa da sua negligência espiritual. Em resposta à mensagem de Ageu, Zorobabel, Josué e todo o povo reiniciaram o trabalho no templo de Deus. As opiniões de algumas pessoas a respeito do novo templo começaram a espalhar desencorajamento em meio ao resto do povo. Os indivíduos insatisfeitos eram principalmente os que haviam visto o esplendor do templo antigo. Mas Ageu encorajou os líderes para que tivessem coragem e não esmorecessem, porque os seus esforços eram uma parte profética dos planos de Deus. A terceira mensagem de Ageu, que convocou o povo a uma vida de santa obediência, e a sua quarta mensagem foram transmitidas no mesmo dia. A última mensagem continha uma profecia a respeito de Zorobabel, que representava a linhagem familiar da qual o Messias prometido viria. O livro de Ageu foi a primeira mensagem profética clara ouvida em Judá depois do exílio na Babilônia. O livro contém uma das mais ousadas e corajosas profecias do Antigo Testamento a respeito da presença de Deus entre o seu povo. Essa profecia tem duas aplicações principais. A primeira é em referência à ocasião em que o próprio Cristo veio ao templo terreno, tornando a presença de Deus naquele local mais evidente do que havia sido antes. A segunda aplicação tem a ver com a ocasião em que Cristo retornará à terra para julgar as nações e reinar no meio de seu povo. Vários versículos no capítulo 2 falam da vinda do Messias, isto é, o Jesus Cristo. Ageu profetiza que Zorobabel será como um anel de selar, ou um selo oficial. O significado desse simbolismo é encontrado nas duas genealogias do Novo Testamento, ou históricos familiares de Jesus Cristo. Zorobabel é o centro que une os dois ramos da árvore genealógica de Jesus Cristo: o de Salomão, filho do rei Davi, a Zorobabel e a José, e o de Natã, filho do rei Davi, a Zorobabel e a Maria. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1. A data, 29 de agosto de 520 a.C. O rei Dario mencionado aqui é Dario Estapes, também conhecido como Dario I ou Dario o Grande, que governou a Pérsia de 521 a 486 a.C. Zorobabel era o governador de Judá, era neto de Joaquim ou Jeconias, do rei Joaquim, ou também chamado de Jeconias, e portanto da linhagem davídica. Josué era o sumo sacerdote, descendente de Zadok e líder religioso da comunidade exilada que regressou a Jerusalém. Zorobabel e Josué tinham a responsabilidade de conduzir o povo, razão pela qual a palavra do Senhor foi dirigida especificamente a eles. Versículo 2. Ageu começa sua mensagem citando uma expressão bastante conhecida pelo povo, segundo a qual ainda não era o momento de reconstruir o templo. Apesar de ter sido estimulada pela oposição hostil dos vizinhos de Israel e pela falta de prosperidade econômica, em última análise, a origem da relutância do povo era a sua indiferença egoísta ao Senhor. O desprazer de Deus pode ser observado no fato de ele se referir aos judeus como este povo, e não por meu povo. Versículos 3 e 4. As casas do povo eram revestidas com bela madeira de cedro, enquanto o templo permanecia em ruínas. Versículos 5 a 7. Aqui há um convite para que o povo ponderasse sobre suas ações e as experiências resultantes delas. É descrito o trabalho árduo do povo e a produção frustrante. Deus não abençoou suas colheitas porque preferiram o conforto pessoal à reconstrução do templo. Os esforços para eles cuidarem de si mesmos e de suas famílias levavam somente à frustração. Por isso o Senhor disse para considerarem o que estava acontecendo com ele. Versículo 8.
O propósito de Deus nesse empreendimento era o regozijo especial que ele teria no templo e a honra apropriada que ele ali receberia do seu povo. A falta de interesse do povo em reconstruir o templo indicava sua falta de saúde espiritual. Versículo 9. Tendo em vista a dedicação com que os judeus tratavam de seus próprios interesses, o profeta faz um contraste entre aqueles que se desdobram em cuidados com sua própria casa e, ao mesmo tempo, negligenciam a casa de Deus. Versículos 10 e 11. O preço da desobediência foi o colapso econômico resultante da decisão divina de reter a chuva. Cereal, vinho e azeite eram os principais produtos da terra. Também o gado estava definhando em decorrência da falta de saúde espiritual do povo. Versículos 12 a 15. Os líderes e o povo reagiram à mensagem de Ageu com um grande sentimento de respeito e reverência por Deus. Deus respondeu à obediência do povo, prometendo estar com eles. Ele fortaleceu a sua determinação e os ajudou a realizar o trabalho. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2. Este era o último dia da festa dos tabernáculos, durante a qual o povo de Deus devia se alegrar pela provisão divina durante a caminhada pelo deserto e pela colheita. E nessa ocasião que o Senhor dá a Ageu a terceira mensagem. Versículos 2 e 3. O profeta ouviu o que as pessoas estavam dizendo sobre a reconstrução do templo. Muitos tinham uma atitude negativa, dizendo que o templo seria muito inferior ao templo de Salomão, que era coberto de ouro. Versículo 4. O versículo é um encorajamento para os líderes Zorobabel e Josué, bem como para o restante do povo, para serem corajosos e terem firmeza de compromisso. Eles não deviam questionar o mérito da construção de um templo para glorificar a Deus. Versículo 5. As promessas da aliança de Deus feitas com o seu povo no êxodo do Egito agora os asseguravam da presença divina em meio à nação. O seu poderoso espírito estava presente da mesma maneira que nos dias da grande libertação do Egito. Versículo 6. No presente contexto, tremer não envolve o futuro julgamento, mas a intervenção imediata de Deus em fornecer o material para o trabalho à mão. Versículo 7. Deus promete tremer todas as nações. O resultado desse abalo será que as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas por essas nações para adornar o templo. O Senhor encheria sua casa com sua própria presença. O decreto do rei Dario, em cujo reinado Ageu exerceu o seu ministério, refere-se a coisas preciosas oferecidas para o projeto de construção do templo. Versículo 8. Assim como se providenciaria a prata e o ouro para o templo de Salomão, o templo de Zorobabel também seria abastecido deles, pois a prata e o ouro pertencem ao Senhor. Versículo 9. Esta promessa de uma glória maior cumpre-se em Cristo, a maior manifestação da presença e glória de Deus. Cristo concede a sua glória à sua igreja, o novo templo de Deus. Esta paz significa mais do que a simples ausência de conflito. Ela implica em prosperidade e numa sensação de total bem-estar. Versículos 10 a 14. A fim de fornecer uma analogia ou lição prática ao povo, o profeta faz duas perguntas aos sacerdotes com respeito à lei cerimonial. A primeira pergunta visa mostrar que a pureza cerimonial não pode ser transferida, enquanto a segunda mostra que a impureza cerimonial pode ser transferida. Em seguida, Ageu aplica a lição. O povo estava negligenciando a reconstrução da casa de Deus, mas continuava levando suas ofertas, o que as tornava inaceitáveis. Por causa de seu pecado, os sacrifícios que ofereciam eram contaminados e ineficazes. Suas boas obras e ofertas não podiam transmitir pureza. Em outras palavras, o pecado é contagioso, mas a justiça não. Versículo 15 a 19. Deus pediu que o povo considerasse o motivo por que haviam perdido a sua bênção no passado. Tudo fora causado pela sua desobediência e rebelião. Agora, no entanto, devido à sua disposição em edificar o templo, Deus lhes daria sucesso em todas as outras áreas da vida. Versículos 20 a 23. O profeta encorajou Zorobabel, o governante do povo de Deus, dizendo que um dia Deus destruiria o poder dos reinos e nações ímpias em toda a terra. Quando chegasse o momento em que Deus faria tremer os céus e a terra, ele usaria Zorobabel como um anel de selar. Esse tipo de anel podia ser usado para estampar ou gravar um selo oficial, como uma assinatura ou como sinal ou garantia de uma promessa. Esse anel indicava a marca oficial da autoridade suprema de Deus e uma promessa de benevolência com relação ao povo de Deus. Além disso, o anel de selar provavelmente indicava uma garantia da promessa de Deus de enviar um governante supremo que emergiria vitorioso quando Deus destruísse tronos e devastasse os reinos terrenos. Neste caso, Ageu estava profetizando a respeito de Jesus Cristo, um descendente de Zorobabel. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Ageu.